Nós estamos aí numa luta tremenda, né? Querendo mostrar para as famílias brasileiras que tem uma solução de evitar o inventário. E o primeiro passo para que a gente possa dar início a tudo isso é através da sessão de viabilidade. Doutor, passo a palavra. Não, e muito interessante da sua fala também, Márcio, é que muitas das famílias que pensam, tomam consciência de fazer o planejamento patrimonial da família através da holding, né? E se algum profissional oferece já fazendo esse trabalho, corre desse profissional, porque precisa ter esse primeiro passo, porque existem situações que não é de holding, né? A gente, na nossa palestra, bem o Dr. Márcio conhece e sabe que a gente costuma falar muito das alternativas equivocadas de se fazer uma sucessão, né? Então, ali a gente fala muito sobre a doação, do testamento, né? Do seguro de vida, mas existem situações que economicamente, eventualmente, não é viável para aquela família, e ali a gente vai sugerir outras soluções jurídicas para não deixar aquela família desamparada, né? E também outra coisa, muitas situações que às vezes, como o doutor Márcio falou, precisa às vezes fazer um inventário, de repente, de um patriarca que já se foi, não fez o inventário, aí quer fazer da matriarca, a holding, precisa resolver o inventário primeiro. Então, não é simplesmente já chegar e já ir fazendo a holding, não. Precisa, sim, ali entender, com muito acolhimento, muito carinho ali, receber aquela família, né? E, aliás, tem uma situação engraçada, Márcio, que não sei se você já passou por isso também. Normalmente, os filhos, eles são muito desconfiados, né? Fala que, normalmente, quem tem nos procurado, né? E eu sei que isso acontece contigo também, quem tem nos procurado mais para saber mais sobre o assunto, são os pais, né? Eles estão mais preocupados. E, às vezes, os filhos, eles não entendem, né? Então, eles ficam muito desconfiados. E quando eles participam da sessão de viabilidade, junto ali com os pais, e toda aquela situação ali é aberta, quais são os possíveis impactos negativos que o inventário vai trazer, que, como bem dito por você, Marshall, não é uma questão estritamente financeira, tem ali um passivo emocional, né? Que a família sofre. Então, os filhos, eles acabam entendendo ali e apoiando os pais no processo de fazer a holding familiar. Mas a sessão, ela é muito importante por isso, né? Porque é muito mais do que você já dar uma solução pronta, né? A holding, na verdade, na nossa palestra, a gente fala para um público muito geral e não tem oportunidade de falar todos os caminhos, todas as possibilidades que a holding permite. Mas, eventualmente, a gente encontra famílias ali que tem ali uma atividade financeira, já tem uma empresa, né? Então, ali já tem uma solução também, além de ter a proteção patrimonial, a gente consegue oferecer ali, de dar um direcionamento para aquela família que já tem uma atividade financeira já, poder também seguir nessa linha de sucessão, né? De proteção patrimonial. Então, a sessão de viabilidade, ela é customizada para a família, né? Então, eu vejo mais essa importância também, Márcio. Eu concordo, sim, e é exatamente isso, é trazer, porque é exatamente, e tem um outro detalhe aí, doutor, que o doutor ponderou bem, em relação à questão dos filhos, né? Porque fica realmente essa desconfiança, mas é muito lícito, né? Fique claro que isso é muito lícito, e isso está tudo baseado na lei, o mais importante, né? E a gente demonstra isso, tá na lei. E aí, às vezes, também acontece aquele patriarca, mas como assim? Eu não vou ser mais o dono, né? Porque quando faz a holding, a gente já transfere em cotas para os filhos. Não, bem pelo contrário, é como se fosse uma doação de mentirinha, né? Vai estar lá no papel, né? Mas o patriarca, a matriarca, ela pode vender, alugar, oferir lucro, sobretudo, sem problema nenhum. Eles continuam como dono. Por exemplo, mas e agora, doutor, eu fiz tudo certinho,
Apareceu uma oportunidade aí, eu preciso vender um dos imóveis. Show! Você pode vender. Mas, doutor, eu tenho que pedir autorização aí para os meus filhos? Não! Não, porque a gente cria cláusulas lá que o senhor vai mandar em tudo, sem precisar assinatura, sem, como a gente costuma dizer aqui no Sul, sem precisar pedir pinico para ninguém, né? Diferente aí do outro tipo de doação que você tem que pedir ajuda. Nessa não. E a gente explica e a gente traz essas funções, porque essa é uma dúvida na sessão de viabilidade, né? Eu fiz uma sessão de viabilidade aqui e isso foi dúvida, né? E eu esclareci, não, fique tranquilo, né? Você não, em hipótese alguma, precisará aí em hipótese alguma aí, você vai precisar dos filhos, né? Para que assinem, para que façam qualquer coisa. Então, essa clareza a gente traz aonde? Sessão de viabilidade. Doutor, olhe só, quantos pontos nós batemos aqui, onde a gente fala isso na palestra, e quando chega na sessão de viabilidade, a gente esclarece tudo. E aí aquela história, mas é importante. Claro que sim, é o passo mais importante. E aí aquela coisa assim, né? Parece mágica. Não, mágica é truque. Aqui não tem truque. Aqui é tudo na lei, baseado na lei. A gente não faz nada que não esteja na lei. Então não tem brincadeirinha, não tem mais ou menos. E sabe por quê, doutor, que eu sempre digo isso? Porque nós estamos aqui, ó, falando do quê? De cada gota de suor daquele patriarca, daquela matriarca que lutaram uma vida inteira para adquirir um patrimônio, para facilitar a vida de seus filhos, né? Deixar aquela geração um pouco mais forte, preparada, né? E aí, de repente, pum, vem o Estado, vem o inventário, e quem leva o dinheiro com o inventário é advogado, Estado, despachante de cartórios, e etc. Então, o sistema, sim, parece mágica, mas não é. Ele é baseado na lei. Tudo dentro da lei. E todas essas dúvidas que o cliente traz, a gente acaba falando aonde? Sessão de viabilidade. Olha a importância, doutor, que as pessoas não se deram conta ainda. É só uma consultinha. Opa, consultinha não. É uma reunião, uma consulta que pode durar mais de 2 horas. Por que isso? Porque aqui nós vamos escutar o cliente e nós vamos falar para o cliente, tirar do cliente as suas dúvidas. Porque, como eu disse anteriormente, nós vamos o quê? Ter um ouvido atento a todas as dúvidas deste cliente. Por isso, a importância da sessão de viabilidade é o passo mais importante dentro do sistema da holding familiar.